Olá, tudo bem? A partir de agora, você acompanha mais uma edição do Câmara em Debate aqui na TV Câmara de Mogi das Cruzes. O nosso objetivo é aprofundar temas importantes para a população mogiana, sempre com a presença de parlamentares, representantes do poder público e da sociedade civil. O tema de hoje é ciclismo. Será que existem muitos participantes desta prática aqui em Mogi das Cruzes e o poder público incentiva os ciclistas? Esses temas vamos debater no programa de hoje. Mogi das Cruzes registra um crescimento no uso da bicicleta como meio de transporte para atividades de lazer, prática de exercício e turismo. Por isso, é importante que exista uma convivência pacífica entre os condutores de veículos e os ciclistas, já que este modal tem se tornado uma alternativa de transporte. Para facilitar a vida dos que usam bicicletas, o poder público tem instalado ciclovias e ciclofaixas em alguns locais do município. A ciclorrota, por exemplo, é um projeto para ligar o distrito de César de Souza à região central de Mogi das Cruzes. São 6 quilômetros de extensão nas avenidas João 23 e Vereador Narciso Iag Guimarães. Essas iniciativas são discutidas e implantadas em Mogi das Cruzes com a participação da Comissão Permanente de Transportes e Segurança Pública e dos vereadores da cidade. Para falar desse assunto tão interessante, nós recebemos hoje aqui no estúdio o presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, vereador Mauro Araújo, o presidente da Comissão Permanente de Transporte e Segurança Pública, o vereador Cláudio Miak, e também o Birajara Nunes, que é membro do grupo da família de ciclistas. Agradeço a presença de vocês no nosso programa aqui de hoje. A minha primeira pergunta vai para o Birajara. O senhor que está nessa área aqui em Mogi das Cruzes, é desse grupo de ciclistas, né? Existem bastante grupos aqui em Mogi. Como é que está essa atuação do ciclismo na nossa cidade? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença, né, o convite, aliás, por estar presente aqui no Câmara em Debate. Bom, sobre o coletivo MTB Mogi, é uma união de vários grupos de ciclismo aqui da cidade, né? Nós temos aqui em Mogi hoje em torno de 18 a 20 grupos. É uma das cidades que mais possuem grupos organizados de ciclistas. Essa organização se deve, primeiramente, aí à disponibilidade das pessoas em horários, né? Então, esses grupos, eles especificaram dias da semana e horários alternados para poder propiciar a todos, né, a população de Mogi, o acesso à prática do esporte. A gente reuniu esse coletivo, primeiramente, para participar do Plano Municipal de Mobilidade. Foi um trabalho elaborado pela Prefeitura recentemente e a convite da Comissão de Transportes da Câmara, a gente participou diretamente das propostas lá no debate. Vereador Cláudio Miak, como o Birajara já citou, o plano de mobilidade, né? Ele está sendo pensado de que forma para poder facilitar a vida desses ciclistas na cidade? A participação e inclusão da discussão do ciclismo em nossa cidade, através do Plano Municipal de Mobilidade Urbana, é um grande avanço, porque aqui em Mogi nós temos não somente grupos de ciclistas que praticam por hobby, ou por lazer, ou por esporte, mas também temos verificado um aumento significativo de trabalhadores que querem utilizar este meio de transporte como um meio do dia a dia, para ir para casa, para o trabalho, né? Então, o plano de mobilidade urbana, prevendo o que o ciclismo, né, quem utiliza a bicicleta, seja por esporte ou como trabalho, tendo essa discussão, nós estamos pensando numa cidade de presente e futuro preparada para a prática do ciclismo. Aqui em Mogi, nós até agora não tivemos uma política assim, formalizada em questão de novas rotas, construção de ciclovias, ciclofaixas, criação de ciclorrotas. E nós percebemos que agora, né, com até a própria participação do coletivo MTB, dos grupos de ciclistas, este tema está sendo cada vez mais falado e temos verificado que, por exemplo, em todas as obras municipais que estão sendo planejadas, levando em conta a necessidade
de pensar não somente no veículo, mas também no pedestre e na bicicleta. Então, o plano veio para prever uma Mogi das Cruzes preparada para dar espaço a esses vários cidadãos mogianos que realmente têm o ciclismo como uma grande alternativa de lazer e também de meio de locomoção. Me permita, Cláudio, primeiro cumprimentar-vos, Janaína, o Birajara, parceiro, Cláudio, grande parceiro, presidente da comissão, mas eu queria ressaltar essa questão, porque nós, o Birajara, já tivemos a oportunidade aqui, num outro programa, de receber o secretário municipal, o Coronel Chiol, e a gente estava falando um pouquinho sobre como foi a formatação desse plano municipal de mobilidade urbana. E nas audiências que eu pude participar, o que nos chamou a atenção, até para a gente poder estar hoje aqui debatendo, foi a participação dos ciclistas. É o grupo hoje, disparado na cidade de Mogi das Cruzes, que melhor se organizou em grupos, e depois vocês criaram um coletivo dos grupos, que eu achei muito interessante. Vocês estiveram maciçamente presentes na audiência, apresentaram propostas, discussões. O que você acha que se deve isso um pouquinho, entendeu? Da onde nasceu essa organização? Porque a gente sabe que a sociedade civil, às vezes, tem dificuldade para se organizar. E os ciclistas estão rapidamente se organizaram em grupos, montaram o coletivo, participaram, estavam com as propostas muito parecidas, muito efetivas. Queria que você destacasse um pouquinho essa participação, que a gente queria deixar isso bem gravado aqui, essa questão das principais demandas de vocês e essa organização, né, Cláudio? Essa união. Essa união dos bikers, entendeu? Bom, primeiramente a junção dos grupos no coletivo se deve ao interesse comum, né? A gente, enquanto ciclista e também trabalhador, a maioria das pessoas que participam dos grupos utilizam a bicicleta como meio de transporte, trabalham no centro da cidade. A gente sabe que a gente está numa cidade onde o centro ele possui ruas estreitas e dificuldade de estacionar carro, etc. O pessoal utiliza como meio de transporte. E o plano de mobilidade, a discussão girava em torno disso. A gente acompanhou, acho que a primeira audiência a gente não participou. E percebemos que a bicicleta pouco estava sendo discutida, né? O tema da bicicleta como meio de transporte. E nas conversas, nas trilhas, nos pedais, a gente naturalmente falou, olha, vamos se juntar, porque é interesse nosso, independente do grupo, né? Até justamente para responder essa questão da união. Não se pedala todo mundo junto pela questão da disponibilidade de tempo, né? Tem trabalhador, amigo nosso, que sai às 7 da noite e pedala com um grupo que sai às 8. Tem gente que sai às 6, que é o meu caso, pedala às 7h30, né? É só por isso, mas a união, ela está em todos. Tem gente que pedala no meu grupo que pedala em outro. O interesse é comum. O interesse é comum. Então, assim, além disso, também a preocupação não do ciclista atleta, esportista, mas também o ciclista trabalhador, né? Porque eu utilizo particularmente a bicicleta também para ir para o trabalho, além de praticar esporte com ela, né? Então, a ideia surgiu naturalmente, o pessoal abraçou a causa, foi muito rápido, assim, na verdade. Acho que pelo interesse comum. Inclusive, a empresa que foi contratada para auxiliar na elaboração do plano, colocou a nós como destaque exatamente esta participação dos ciclistas na discussão. Chegou a surpreender você, Cláudio? Inclusive, como no início, a mim surpreendeu, eu sou sincero. Nós fizemos reuniões prévias. Eu não esperava, não é uma questão de crítica, não. Assim, eu não esperava essa organização, como a coisa aconteceu dessa forma, sim, a quantidade de propostas, sim, a união dos grupos. Inclusive, nos documentos que foram sendo formados durante a discussão do plano, no início, realmente, a parte do ciclismo era uma parte muito tímida, sim, quase não se falava, pesquisas nem eram feitas. E nós notamos que a partir da organização dos grupos e a participação efetiva, eles tiveram voz. E as opiniões que eles deram durante a discussão do plano entraram como as propostas mais assim significativas, né? E faz parte do plano
as sugestões dos grupos. Presidente Mauro Araújo, o senhor também como ciclista, né? A gente gostaria de falar sobre o Pedala Mogi, que teve aqui em Mogi das Cruzes, e também rotas turísticas. O que o senhor acha que pode ser feito aqui na cidade? Acho que essa pergunta é muito legal. É importante salientar o seguinte, a Câmara Municipal, né, Cláudio, não é que a gente foi crítico em relação ao Pedala Mogi. Pedala Mogi foi o primeiro projeto de política pública implementado na cidade de Mogi das Cruzes. Foi ótimo o programa. Me parece, nós tínhamos a expectativa que ele terminasse agora no final do mês de fevereiro e ele parece que continua essa prática, eu acho até pela demanda. Hoje o ciclista ele tem essa questão. Uma coisa que me surpreendeu muito, Cláudio, nós vamos falar um pouquinho do ciclismo, um pouquinho como prática de esporte, daqui um pouquinho com o vereador Furlan. Mas assim, essa união entre os ciclistas. Você pega time de futebol, eles são adversários. O ciclista não, ele é um grupo unido. E a cidade, Janaína, respondendo mais a tua pergunta, Mogi tem uma vocação muito ecológica. Nós temos diversos distritos distantes das cidades, rotas alternativas do meio ambiente, que a gente gostaria de ver isso melhor explorado. A Câmara tem debatido muito isso lá internamente, sobre as possibilidades de você fomentar essa prática, que é uma boa prática. A questão do esporte, a questão da saúde, dessa amizade. Eu que faço algumas trilhas, de vez em quando, com o pessoal, se você cai, se for um pneu, todo mundo para te ajudar. Parece que, sabe, a sociedade, ela se organiza de forma muito tranquila, existe uma união, um respeito entre os ciclistas muito grande. Se a gente conseguir levar isso como uma rota alternativa, fazer disso geração de emprego, geração de renda para a cidade, a nossa vocação. Nós temos lá o distrito de Biritibuçu, Taiaçupeba, Quatinga, que além de produção rural, poderia ter um turismo, algumas rotas alternativas para gerar saúde e gerar riqueza também, empregos para as pessoas. Mas assim, a gente tinha uma visão um pouco diferenciada do Pedala Mogi, um pouco crítica, achando ele meio restrito no centro da cidade, Ubirajara. Claro, a gente está acostumado a fazer um pouco mais de trilha já, você quer um pouco mais de espaço, quer sair. Mas eu gostei aqui um pouquinho antes da gente começar a gravação, você estava me explicando justamente o contrário. Para fomento do esporte, foi muito legal, né? Essa questão de a gente habitar o centro, de uma rota mais leve para incentivar novos praticantes. Eu queria te ouvir um pouquinho inclusive, nisso. no lançamento da ciclofaixa do centro, o coletivo se organizou para fomentar a própria prática, né, o pedal nessa ciclofaixa do projeto. A gente estabeleceu o calendário para os grupos para que as pessoas, digamos assim, que timidamente estavam ali, poxa, será que eu posso participar também? Se agrupar com a gente, né? A gente costuma usar muito esse termo, agrupar. E a gente participar e praticar do pedal. Então, os grupos que saíam aos domingos, antes de praticar a trilha indo para Sabaúna, para Luiz Carlos, Taiaçupeba, necessariamente teria que participar de um pedal na ciclofaixa para fomentar a prática. Eu acho, particularmente, que assim, como nós estamos conversando, a pessoa ela precisa primeiramente saber as condições físicas dela. Ela não pode se aventurar e de repente falar, eu vou para Guararema de bicicleta. Tem que ver as condições da bicicleta e as condições da pessoa. Então a ciclofaixa ela acaba se tornando um treino para a pessoa, num local apropriado, sinalizado, com segurança, necessitando de algum tipo de socorro, tá próximo, né, de equipamentos aí de saúde. E aí, após ela se sentir à vontade e, de repente, conhecer um grupo, que aí vai ser o grupo mesmo, ela vai se identificar com o grupo, vai ver o horário que o grupo sai e aí ela vai ser acompanhada por esse grupo. Só para a gente encerrar esse bloco, então, a gente se despede do vereador Cláudio Miak, presidente da Comissão de Transporte e Segurança Pública. Vereador, umas considerações finais só para a gente encerrar. Como eu falei anteriormente, o ciclismo é mais do que uma realidade na cidade de Mogi das Cruzes, que reúne características favoráveis para a prática do ciclismo de esporte, turismo e também como meio de transporte. Então, eu quero parabenizar a Câmara, o presidente Mauro, por dar a oportunidade de estar debatendo esse assunto tão importante para Mogi das Cruzes. Tá certo, muito obrigada pela presença. E no próximo bloco vamos falar também do ciclismo como esporte. Até lá! Escrever hoje o futuro da cidade é o trabalho realizado todos os dias pela Câmara de Mogi das Cruzes.
atuando de forma transparente e moderna, em sintonia com as necessidades e os desejos dos cidadãos, a Câmara está sempre se inovando e se renovando para representar você e fazer a cidade que você quer. Câmara de Mogi das Cruzes, escrevendo o futuro da cidade hoje. Você já pode acompanhar o trabalho dos nossos vereadores na sua TV. É isso mesmo, a Câmara Municipal agora está na televisão. Para sintonizar a TV Câmara, você precisa ter uma antena UHF instalada na sua residência. Com o controle remoto em mãos, acione o menu de configurações da sua TV e selecione a opção Busca Automática de Canais. Clique em Iniciar e aguarde a sintonia da TV Câmara no canal 60.2. Rápido, não é mesmo? Mas lembre-se, se o seu televisor for antigo, você pode precisar de um conversor para a TV digital. O sinal é aberto, gratuito, com imagem e som em alta definição. Sintonize e assista a TV Câmara de Mogi das Cruzes, canal 60.2. Voltamos com mais um bloco do Câmara em Debate, agora também com a presença do vereador Marcos Furlan, presidente da Comissão Permanente de Esporte e Turismo da Câmara Municipal. Obrigada pela presença, vereador. Vou começar com o senhor. A minha pergunta é sobre a importância do ciclismo como um esporte aqui em Mogi das Cruzes. O senhor tem percebido mesmo que as pessoas também estão aderindo como esporte? Janaína, vereador Mauro, Birajara, é um prazer estar aqui conversando sobre esporte, conversando sobre o ciclismo, sobre a bicicleta, né, hoje está se tornando um veículo fundamental, não só para o esporte, mas também para o transporte, para a mobilidade urbana. E o esporte é fundamental, né, para o desenvolvimento físico, psíquico e social do ser humano, né, e o ciclismo a gente notadamente tem aumentado significativamente o número de praticantes, de pessoas e de equipes, né, e de grupos que estão praticando o ciclismo como meio de lazer ou meio de competição, né? E essas equipes a gente vê que está representando o nosso município muito bem, né? E elas precisam de apoio, né, tanto do poder público como da iniciativa privada, para aparecer mais e para fomentar cada vez mais o esporte na nossa cidade. Por outro lado, o ciclismo amador, a gente vê o quanto de interação social tem fomentado entre as famílias, entre as pessoas, entre os munícipes, né, e o quanto é importante, né, para que as pessoas possam praticar o esporte, praticar o seu lazer, para também poder usar como meio de transporte, e a responsabilidade do poder público aumenta a cada dia para que se direcione possibilidades, né, das pessoas poderem praticar o ciclismo com segurança, seja por meio do esporte, com meio de lazer ou por meio profissional, que é o trabalho. Incrível, né, Furlan? Como transformou, o ciclismo se transformou. Nós tivemos na década de 70, 80, o sonho de todo garoto, eu quero minha bicicleta. Tinha até aquela questão da marca, né? Oh, você já ganhou tal bicicleta. Era uma coisa diferenciada. E com o advento da tecnologia, isso foi deixado um pouco de lado, essa questão da prática esportiva. E assim, e hoje voltou com muita força e com repaginado de uma forma diferente. Que o ciclismo, apesar de ser praticado individualmente, ele traz muito um sentido de grupo hoje em dia. O mais engraçado, de uns tempos para cá, a gente via muito pai e filho. Agora a mãe quer ir também. Então você tem que colocar a mãe e não pode... E aí é o ritmo da mãe. No grupo é sempre assim. É o ritmo de quem tá um pouquinho mais devagar. Aí as mães vão ficar bravas comigo agora, vão falar assim, pô, mas tá falando que nós tá indo devagar na trilha? Não, já tem mãe que tá indo mais pra frente que os pais. Né? O pessoal tá que nem dirigir no trânsito, né? Não pode negócio. Mas é gostoso, né? Como esporte, a gente também pode destacar a Mogi pela sua natural localização, né? Graças a Deus a gente é muito abençoado por isso. Então o que acontece?
vem algumas organizações de evento para cá, de competição de ciclismo. E nós temos uma competição muito forte aqui em Mogi, organizada por pessoas da cidade. Agora, no dia 17 de abril, inclusive, vai ter uma etapa dessa competição na cidade vizinha aqui, em Guararema. Todos os grupos estão participando, é o momento ali de apresentar o esporte, propriamente o ciclismo. Vamos competir, vamos atrás de uma medalha, de um troféu, né? Sempre lembrando que ali a confraternização é o foco principal. Mas o divertimento de competir, de ganhar uma medalha, de participação, as pessoas se sentem assim, puxa, eu consegui, eu comecei na ciclofaixa, hoje eu estou participando de uma competição, nossa, eu estou evoluindo. E aí nessa evolução, não é só eletrônico que a gente quer gastar, não. A bicicleta, pô, estou precisando comprar uma bicicleta mais bem preparada, vai começando a gastar mais, né? A paixão pelo esporte vai surgindo cada vez mais. Essa a essência do esporte mesmo. A gente tem o lado da competição do esporte, mas a essência do esporte é isso mesmo. É a confraternização, é a união das pessoas, é a movimentação do corpo. Você que é um grande esportista. Sim, é o desenvolvimento, né? Desenvolvimento físico, a interação social, a sociabilidade, né, entre as pessoas. Essa importância que o esporte traz às pessoas que convivem no esporte, às vezes convive no esporte, às vezes nem percebe o quanto o esporte faz bem. E o poder público tem que incentivar, né? Tem que incentivar porque não é só esporte por si só. É a saúde preventiva, é o desenvolvimento econômico, né? Quantos empregos são gerados direta e indiretamente através da bicicleta, né? Quantas pessoas vivem e sobrevivem nesse mercado das bikes, né, direta e indiretamente. Então tem todo uma importância, todo o desenvolvimento físico, saúde, desenvolvimento econômico, enfim, a gente só pode citar cultural, né? Só faz bem, né? O turismo da cidade. Então a gente ajuda a fomentar o turismo. Quantas pessoas que vêm para a cidade para poder andar nas rotas da nossa cidade. Então a cidade tem que ter esse olhar, tem que se preocupar com o ciclista, com as bikes, com as pessoas que estão movimentando. Desculpa interromper, mas tem aquele programa aquele projeto Expresso Turístico. Isso. Traz os ciclistas de São Paulo vem no trem. Exatamente. Não faz muito tempo, no final do ano passado, a gente recebeu em torno de 40 ciclistas vindo de São Paulo. E junto veio uma das ciclistas, documentarista, cicloativista, digamos assim, a Renata Falzoni. Ela fez uma cobertura sobre esse trabalho. A visualização nas redes sociais girou em torno de 60 mil visualizações. Assim, nossa, explodiu a Mogi aí no cenário do cicloturismo. Presidente Mauro, o senhor como representante do poder público, né? O senhor acredita, o que pode ser feito para melhorar essa questão do ciclismo e desenvolver mais na nossa cidade? Eu acho que o poder público, Janaína, ele tem por obrigação, é nossa vocação e é nossa obrigação fomentar as boas práticas, as políticas públicas que vão dar qualidade de vida para o cidadão. Nós estávamos aqui conversando nos bastidores a respeito de diversas situações. Nós temos a Estrada Real, que faz lá o caminho das Minas Gerais ali, que trazia as riquezas, que ela é toda sinalizada, ela traz marcações históricas, ela tem pontos de apoio para quem quer fazer essa prática. Eu acho que a nossa vocação agora, para a gente dar esse fomento que a gente precisa, é criar isso, criar suporte para essas rotas. O que eu achei legal é que é o seguinte, o poder público não precisa disciplinar o esporte, né, Furlan? É incrível como a sociedade civil já se organizou em grupos, já se criou meio que um regramento geral de respeito um ao outro, então o poder público não pode se intrometer nisso, porque a sociedade já se virou sozinha. O poder público pode criar condições materiais, nós temos lá a biquinha, poderia ter lá um espaço, ter lá um local, colocar um filtro d'água, uma cobertura num dia de chuva, alguma coisa, um banco para descanso e criar pontos históricos. Aqui é tal situação, acho que a gente, criar infraestrutura para que o esporte seja praticado. É que muitas vezes falta, né, Furlan? Sim, falta. E a gente tem que incentivar cada vez mais que a quantidade de pessoas à prática do esporte, à prática do ciclismo. E dessa quantidade, a gente consegue tirar
a qualidade para o atleta de alto rendimento, que as pessoas vão conhecendo, vão aprendendo, vão desenvolvendo, até que algumas dessas pessoas possam entrar no alto rendimento e representar a nossa cidade e competir, né, representar a si próprio, representar a sua equipe. Então, o poder público ele tem que criar mecanismos para que as pessoas possam praticar cada vez mais. E, pelo que a gente observa, não custa muito, né? Pelo contrário, a gente... É uma prática barata, né? Essa que é a verdade. Sim. Caro pro ciclista. Depende do equipamento que ele precisa, mas a questão de infraestrutura é muito... E a longo prazo há uma economia, né? Hoje nós vemos aí com os homens públicos da nossa cidade que já tem essa percepção, né, que a cada real gasto no esporte economizam-se 4 ou 5 na saúde, ajuda, alicerça a educação, fomenta o turismo, fomenta o desenvolvimento econômico. Assunto bem vasto, a gente poderia ficar aqui mais um tempão falando, mas a gente precisa encerrar o programa. Vou com considerações finais de cada um, começando pelo Birajara. Tá. Eu gostaria de agradecer o convite, né? Colocar à disposição, caso tenha mais debates a respeito, eu vou ficar muito contente de ser convidado novamente. Destacar, né? Mogi das Cruzes, ela realmente está no cenário do ciclismo. Recentemente a gente teve aí o lançamento da Rota da Luz, que é um percurso que sai de Mogi e vai até a Basílica Nacional, né, de Aparecida. Com certeza virão muitos peregrinos para participar, iniciar o seu trajeto por Mogi. Essa infraestrutura que o presidente da Câmara sugeriu, acho espetacular, acho que precisa mesmo, para cada vez mais a população e o ciclista se sentir aí respaldado, né, pelo apoio do Poder Executivo, o que já acontece, né? Estamos iniciando um trabalho, divulgar cada vez mais, conscientizar cada vez mais o motorista da necessidade do respeito com o ciclista, né? Na hora de ultrapassar o ciclista, reduzir a velocidade, ter um pouco mais de cuidado. A gente já observou que já está tendo uma certa mudança de comportamento, mas ainda precisa dar uma ajustada nisso. No mais, eu agradeço o convite. Obrigada, vereador. Furlan. É muito bom falar de esporte, falar de ciclismo, falar também da bicicleta como meio alternativo ao transporte e à mobilidade urbana. Né? Queria parabenizar aqui o nosso presidente, o vereador Mauro Araújo, o presidente da Comissão de Transportes, Cláudio Miak, nosso representante das bikes, das equipes, dos grupos, sempre atuante, né? O Birajara. E falar que são sementes que estão sendo plantadas e que nós colheremos no futuro mais pessoas adaptadas ao esporte, mais pessoas que, embora não utilize, às vezes não utilize a bike como meio de lazer, mas utiliza como meio de transporte e acaba influenciando na sua vida, né, na sua saúde. Enfim, são maneiras que nós estamos encontrando de conseguir melhorar tanto a mobilidade urbana como a prática do esporte e a saúde da população de Mogi das Cruzes. Obrigada, presidente Mauro Araújo. Janaína, queria agradecer meu amigo Furlan, meu vice-presidente lá na Câmara Municipal. Assumi um compromisso com o Furlan. Hoje a gente ficou restrito, Furlan, aqui ao ciclismo, às bikes, mas nós temos um compromisso de debater o esporte como um todo na nossa cidade, também falar de outras mobilidades. Aqui ainda, em sequência, no Câmara em Debate, nós vamos fazer isso. Agradecer o Birajara, tive o privilégio de conhecer o Birajara esses dias, nessas audiências, nessa questão. Dizer, o Birajara, que o que os ciclistas, os grupos fizeram de se organizar, de criar esse coletivo, essa questão da família das bikes, entendeu? Foi fantástico, serviu de exemplo para a gente, aquilo que eu acabei de dizer aqui agora. O poder público ele não precisa se preocupar em disciplinar nada, ele precisa só se preocupar em criar o fomento com o ciclista. Agradecer o Cláudio Miak, que participou hoje aqui com a gente também. E vamos aí, estamos aí, a Câmara Municipal fazendo o dever dela, que é debater tudo aquilo que interessa para a cidade de Mogi das Cruzes. Certo, muito obrigada pela presença. Agradeço também a você, telespectador, e até o próximo programa.